Oi, turma. Agora nós vamos na página 270, a conservação dos alimentos. A prof vai fazer a leitura, vou explicando o texto informativo e explico também as atividades. E amanhã a prof vai postar uma nova aula, onde nós vamos fazer a correção das atividades e eu vou dar algumas orientações para fazer uma experiência bem legal, tá? Então vamos lá. Você já aprendeu a escolher os alimentos industrializados mais nutritivos e saudáveis, observando as informações nutricionais dos rótulos. Então, nós trabalhamos sobre os rótulos, né, na outra unidade e aprendemos que é muito importante. Para manter uma alimentação saudável, nós temos que fazer a leitura aí do rótulo, onde? Nas informações nutricionais. O nosso foco maior foi para isso. Agora nós vamos falar de outras informações que também eu encontro no rótulo, que também são importantes. Além dessas informações, há outras duas que são muito importantes e também devem ser consideradas. As condições de armazenamento, ou seja, onde eu vou guardar o alimento, e a data de validade. Alguns alimentos, eles conseguem ficar conservados fora da geladeira. Então, vocês já devem ter percebido, quando a mamãe ou o papai vai até o mercado e chega com as compras, alguns produtos eles guardam na despensa ou no armário e outros vão direto para a geladeira, tá? E tem alguns alimentos também que fica guardadinho na despensa ou no armário, né, fora da geladeira, mas depois que eu abro, né, e ainda ficou um pouquinho, eu quero guardar, não pode ficar fora da geladeira, precisa ser colocado em refrigeração, dentro da geladeira. Então, tem essas diferenças. No rótulo, eles costumam indicar, né, como que eu devo conservar esse alimento. Também tem a data de validade. Então, eu não posso consumir um produto que passou da data que eles recomendam para o consumo, certo? Então, geralmente eu encontro nesse rótulo quando foi fabricado, a data que foi fabricado e até quando ele pode ser consumido. Outra coisa também, depois que eu abro o pacotinho, por exemplo, de um biscoito, ele entra em contato com o ar. Ele entrando em contato com o ar, ele tem o prazo de validade dele diminuído. Então, alguns rótulos informam isso também, né? Que depois que você abre a embalagem, consumir no máximo em 2 dias, em 3 dias. Então, todas essas informações importantes a gente encontra no rótulo. Então, no caso aqui, o nosso foco maior será nas condições de armazenamento e na data de validade. Atividade 1. Observe 2 rótulos de alimentos industrializados, ou seja, eles passaram por um processo de transformação na indústria. No rótulo 1, nós temos assim na legenda: a data de validade informa até quando o alimento pode ser consumido. Então, nós temos ali válido até 13/10/2013. No rótulo 2, está assim: o rótulo também indica as condições em que o alimento precisa ser armazenado, ou seja, guardado. Após aberto, conservar sobre refrigeração e consumir em 15 dias. Produtos sem conservantes e sem aditivos químicos. Então, olha lá, a gente sabe que no rótulo 1, ele apresenta ali a data que ele pode ser consumido, mas após aberto, só pode ser consumido se ele ficar depois na geladeira e no máximo 15 dias. Ele não pode ficar fora da geladeira porque ele vai estragar, né? E se eu consumir depois desses 15 dias, corre um grande risco aí de eu consumir um alimento com bolor, um alimento azedo, enfim. Por quê? Porque ele sofre transformações quando entra em contato com o ar. O que nós temos no ar? Nós temos micro-organismos e esses micro-organismos agem nos alimentos. Isso nós vamos aprender aqui ao longo do conteúdo, tá? Número 1. Leia o rótulo 1 e identifique o prazo de validade desse alimento. Anote-o. Fácil, né? Número 2. Sobre o rótulo 2, responda: quais são as condições de armazenamento desse alimento, ou seja, onde e como ele deve ser guardado? B. De acordo com as instruções do fabricante, o correto é guardar esse produto num armário qualquer ou na geladeira.
Então, lembrando aqui que refrigeração é o método de conservação em que o alimento é mantido em temperatura baixa. Ainda eles colocam aqui entre 0 graus a 7 graus Celsius, para desacelerar o crescimento dos fungos e das bactérias. Foi o que a professora falou, tá bom? Então, vocês registrem aqui as respostas. Na 271, por que os alimentos estragam? Você já reparou que, após certo tempo, os alimentos começam a sofrer modificações em sua aparência, consistência e odor? Consistência é a firmeza dele, tá? Quando é líquido, quando é pastoso, quando é mais sólido, então essa é a consistência. E o odor aqui é o cheiro. Quando isso ocorre, é comum dizermos que eles estão estragando. Mas por que isso acontece? Alimentos com a data de validade vencida e em más condições de armazenamento se deterioram. Deteriorar é estragar, por causa da ação das bactérias e de alguns tipos de fungos. Cogumelos, bolores e leveduras são fungos que vivem em ambientes úmidos e crescem sobre uma fonte de alimento. Você já deve ter visto bolores se proliferando em pães, frios e frutas, tal como nas imagens a seguir, não é mesmo? Então, nós temos fatias de pães aqui e o presunto. Os dois alimentos estão com um aspecto diferente, estão aveludados, então eles já estão sendo consumidos aí pelos fungos. As bactérias podem ser encontradas em quase toda parte, no ar, na água, na terra, nos objetos, em nosso próprio corpo, como nas mãos, nas unhas, na boca e nos cabelos, e também nos alimentos. Por isso que é importante o cozinheiro. O cozinheiro ele vai fazer comida para várias pessoas. Por que ele tem que utilizar a touca? Por que ele tem que utilizar o avental? Por esse motivo, né? Higiene em primeiro lugar. Elas são micro-organismos tão pequenos que só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio. No entanto, ao se reproduzirem, as bactérias formam aglomerados, chamados colônias. Algumas dessas colônias são visíveis a olho nu. Então, os micro-organismos eles são tão pequenininhos que nós só vamos conseguir observá-los através do microscópio, que é um aparelho que vai aumentar o tamanho da bactéria, de qualquer micro-organismo, né? Da bactéria, do vírus, enfim. Quando a gente fala olho nu, é sem a ajuda desses equipamentos, tá bom? Mas quando eles começam a se proliferar em algo, eles vão se juntando e formam uma colônia. Então, nós podemos observar aqui nos pães e no presunto já a colônia formada. Então, tem como observar essa colônia a olho nu, tá? Mas para observar bem os bichinhos, né, que formaram essa colônia, só através do microscópio mesmo, tá bom? Seguindo adiante, algumas bactérias, quando se desenvolvem em alimentos, produzem toxinas. As toxinas são substâncias produzidas por esses seres microscópicos, tá? Que se forem consumidas causam problemas de saúde como as intoxicações alimentares. As intoxicações alimentares são bem ruins, então a pessoa que ingere um alimento que tem esse tipo de micro-organismo, ela pode sentir náusea, ela pode vomitar, ter dor abdominal, ter diarreia, tá? Então tudo isso é a ação do quê? Desses micro-organismos que entraram dentro do corpo, então faz muito mal, tá? Portanto, é importante observar a data de validade do alimento para saber até quando ele pode ser consumido, além de armazená-lo conforme as instruções do fabricante, para evitar que ele se deteriore antes do prazo de validade. Então, sempre seguir a data de validade, sempre seguir o modo de conservação pelo qual o rótulo está indicando e principalmente ter muita higiene. Lavar muito as mãos. Vocês verificaram ali no nosso texto que fala sobre isso, né? Então, quem tem essa mania de roer a unha, né? Viver com um lápis na boca, caneta na boca, objetos na boca, não pode, porque a gente não consegue ver, mas ali tem micro-organismos, tem bactérias, tem vírus. A prof vai deixar algumas atividades para que vocês possam responder.
Releia o rótulo do alimento 1 na página 270 e responda. Aquele alimento poderia ser consumido hoje? Por quê? Número 2. Leia este rótulo de um iogurte. Mantenha resfriado de 1 a 10 graus. Após aberto, consumir imediatamente, indústria brasileira. Letra A. O que significa a expressão mantenha resfriado? Letra B. De acordo com o que você estudou sobre os fungos e as bactérias, responda. Por que o fabricante do iogurte recomenda consumir o alimento imediatamente após ele ser aberto? Então fica aí a reflexão, ok? Para a tarefa, vocês vão fazer a página 276, tá? Aqui nós temos o em casa. Você já sabe que ao cozinhar é preciso seguir algumas regras básicas de higiene, como lavar bem as mãos antes de manipular os alimentos e usar avental e touca para o cabelo. Explique no seu caderno por que essas medidas são importantes. E número 2, por que não devemos consumir alimentos com prazo de validade vencido? Então seria isso. Aí na próxima aula a prof volta com as correções, tá bom? Bom trabalho para vocês. Tchau!